Imagina você conseguir enganar a própria morte. Não fugir dela por sorte, não escapar por acaso, mas olhar para a morte, enganar ela e sair andando como se nada tivesse acontecido. Agora pensa no caos. Se ninguém pudesse morrer, guerras nunca terminariam, pessoas ficariam presas entre a vida e a morte e o mundo inteiro começaria a quebrar. Mas teve alguém que fez exatamente isso. E o nome dele era Sísifo. Se você curte esse tipo de história e ainda não segue o Se Liga Nessa, tá perdendo tempo. Mas se inscreve mesmo naquele botão vermelho aqui embaixo. Isso ajuda o canal a chegar em mais pessoas e você é o motivo pelo qual esse conteúdo continua existindo. Então já deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que também curte essas histórias. De verdade, isso faz toda a diferença. Muito obrigado. A história de Sísifo não é só sobre enganar a morte. É sobre orgulho, inteligência levada ao extremo e o que acontece quando alguém acha que pode ser mais esperto que os próprios deuses. Ele não era um herói. Muito longe disso. Sísifo era conhecido por ser um dos homens mais astutos que já existiram, mas também um dos mais traiçoeiros. Rei de Corinto, rico, poderoso e completamente sem limites. Ele enganava viajantes, quebrava acordos e usava sua inteligência sempre a favor dele. Não importava quem saísse prejudicado. Até que um dia, ele decidiu desafiar algo que ninguém desafia: a morte. E a partir desse momento, tudo saiu do controle. Me diz uma coisa, o que você faria se acordasse amanhã, olhasse o celular e tivesse um Pix de 300, 500, até R$ 1.000? Tipo, sem aviso, sem esforço naquele momento. Você provavelmente pensou, isso mudaria meu dia, né? Agora deixa eu te falar uma coisa. Isso não tem nada a ver com tigrinho, não é sair vendendo coisa para os outros, não é ficar postando vídeo todo dia esperando viralizar. Nada disso, é só seguir um plano simples. Simples mesmo. Um método que já está sendo usado por gente comum, gente que estava exatamente como você, tentando alguma forma de fazer renda extra sem depender de sorte. E hoje, essas pessoas estão fazendo 10, 20, até 30 mil por mês, sem aparecer, sem complicação e principalmente sem precisar virar outra pessoa para isso. Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas, sou de Minas Gerais, sou aluno da MVO já vai fazer um ano. Nesse ano já faturei mais de R$ 35 mil em comissões pela internet. Então resolvi mandar esse depoimento em forma de agradecimento ao mentor Borges. Antes de eu entrar no MVO, já tinha participado de outros cursos, onde só ensinaram só a vender o próprio curso, então eu gastei muito dinheiro e estava bem desanimado no mercado digital. Foi aí que eu conheci o MVO. Quando eu comprei ele, eu tinha realmente bastante medo de ser mais um curso que só ensinasse a vender o próprio curso, mas logo nas primeiras aulas já dá para perceber que o Borges ele realmente se preocupa em passar aquilo que precisa ser passado, bem prático e bem didático. Então, se você está com alguma dúvida, pode confiar no método que você aplicar tudo certinho, com o tempo você vai ter bastante resultado. Valeu aí. Não é sobre ficar rico do dia para a noite, é sobre começar. Porque quando entra o primeiro dinheiro, sua cabeça muda. Você entende que dá. Eu tô falando de trabalho real e honesto. Eu vou deixar o link da aula aqui na descrição e no comentário fixado. Dá uma olhada depois. Sério, leva poucos minutos. E aí você decide se faz sentido para você ou não. Agora bora voltar pro vídeo. Sísifo não era só inteligente. Ele era o tipo de pessoa que sempre encontrava um jeito de sair por cima, mesmo que isso significasse passar por cima de qualquer um. Como rei de Corinto, ele construiu um reino forte. Mas não foi com honra, foi com negociação, manipulação e muitas vezes traição. E aí veio o erro que mudou tudo. Um dia, Zeus, o rei dos deuses, fez algo que para ele era quase rotina. Raptou uma ninfa chamada Egina. Só que dessa vez, alguém viu. Sísifo. E em vez de ficar quieto, ele decidiu transformar aquilo em vantagem. O pai da ninfa, um deus ligado aos rios, estava desesperado procurando pela filha, e Sísifo apareceu com uma proposta simples. Eu te conto quem fez isso, mas você me dá algo em troca. Ele não queria ouro, não queria poder, ele queria água, uma fonte permanente para sua cidade, algo que faria Corinto prosperar. E o acordo foi feito. Sísifo entregou Zeus, e naquele momento, sem perceber, ele tinha acabado de comprar uma briga que ninguém, absolutamente ninguém queria ter, porque Zeus não esquece, e muito menos perdoa. Pouco tempo depois, a resposta veio.
Ele não mandou os soldados, não mandou aviso, ele mandou a própria morte. Thanatos. Agora pensa na cena, a morte entrando no palácio para levar um homem que ousou desafiar os deuses. Qualquer pessoa tentaria fugir, se esconder, implorar, mas não Sísifo. Ele fez algo completamente diferente. Ele recebeu a morte com um sorriso, conversou, elogiou, fez parecer que estava impressionado. Você tem belos olhos. E quanto mais ele falava, mais Thanatos baixava a guarda, até que Sísifo fez uma proposta, um presente, algo simbólico em respeito à própria morte. Thanatos aceitou, e no momento em que colocou o presente, percebeu tarde demais. Não era um presente, era uma armadilha, correntes. A morte tinha sido presa, e naquele instante, algo impossível aconteceu. Ninguém mais morria. Feridos continuavam vivos, velhos não partiam, guerras aconteciam, mas ninguém caía de verdade. O mundo começou a entrar em colapso, porque sem morte não existe equilíbrio. E aí, os deuses perceberam que aquilo tinha ido longe demais. Com Thanatos preso, o mundo simplesmente parou de funcionar. Pensa nisso por um segundo. Soldados eram atravessados por espadas e continuavam vivos. Pessoas gravemente feridas não morriam. Velhos simplesmente não partiam. Era como se todo mundo tivesse ficado preso num estado entre a vida e a morte. E quem mais sentiu isso foi Ares, o deus da guerra. Porque sem morte não existe vitória. As batalhas aconteciam, mas ninguém caía de verdade. Nada terminava. Aquilo não era mais guerra, era um ciclo sem fim. Irritado, Ares decidiu resolver o problema com as próprias mãos. Ele foi até onde Thanatos estava, quebrou as correntes e libertou a morte. E aí, não teve mais jogo. Thanatos foi direto atrás de Sísifo. Dessa vez, sem conversa, sem distração. Sísifo sabia que aquele momento ia chegar. Ele não era burro, mas mesmo assim, ele já tinha preparado outra jogada. Antes de morrer, ele deu uma ordem para sua esposa. Não faça meu funeral. Na Grécia Antiga, isso era algo extremamente sério. Um funeral digno não era só tradição, era necessário para que a alma tivesse paz. E então, quando Thanatos finalmente levou Sísifo, ele chegou ao submundo com tudo já planejado. Lá, diante de Hades e Perséfone, ele fez o que sabia fazer melhor. Falou. Disse que tinha sido injustiçado, que sua própria esposa não tinha feito o funeral adequado, que ele, um rei, merecia honra, respeito, e pediu apenas uma coisa: voltar ao mundo dos vivos por pouco tempo, só para resolver isso. Parecia razoável, e foi aí que o erro aconteceu. Perséfone se compadeceu, convenceu Hades, e Sísifo foi liberado, com uma condição: ele teria que voltar. Mas assim que colocou os pés no mundo dos vivos, Sísifo fez o que todo mundo já deveria esperar. Ele simplesmente não voltou. Voltou para a sua vida, para o seu reino, para o conforto, e viveu como se nada tivesse acontecido. Ele acabava de enganar a morte pela segunda vez. E agora, não era só a desrespeito, era desafio direto. Era como olhar para os deuses e dizer: vocês não podem me parar. E dessa vez, eles ouviram. Por um tempo, parecia que Sísifo tinha vencido. Ele voltou para sua vida, para o seu reino, para o conforto que sempre quis manter. E mais uma vez, tinha enganado todo mundo. Mas tem uma coisa que ele ignorou. Os deuses podem até demorar, mas eles nunca esquecem, e muito menos deixam passar. Dessa vez, não teve conversa. Hermes foi enviado, sem negociação, sem chance. Sísifo foi levado à força, de volta ao submundo. E agora, não tinha mais truque, não tinha mais plano. O jogo tinha acabado. Diante de Zeus, a sentença foi decidida. Não seria uma morte comum. Seria algo pior, muito pior. Sísifo foi condenado a empurrar uma enorme pedra montanha acima, sem parar, sem descanso,
E quando finalmente chegasse perto do topo, quando todo o esforço estivesse prestes a valer a pena, a pedra rolaria de volta. E ele teria que começar tudo de novo. Para sempre. Sem fim. Sem propósito. Sem vitória. E assim, nasceu um dos castigos mais cruéis da mitologia. Um esforço eterno que nunca leva a lugar nenhum. Mas aqui vai o detalhe mais interessante dessa história. Sísifo não era fraco, não era inocente. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Ele enfrentou os deuses, enganou a morte, desafiou regras que ninguém ousava tocar. E no final, pagou o preço. Talvez essa história não seja só sobre punição, mas sobre limites. Até onde alguém pode ir antes de tudo cobrar o seu preço? Agora eu quero saber de você. Você acha que Sísifo merecia esse castigo? Ou ele só foi longe demais em um jogo que ninguém deveria jogar? Me conta aqui nos comentários, eu sempre leio. E se você chegou até aqui, de verdade, obrigado. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Isso ajuda muito mais do que parece. Pra gente, faz uma diferença enorme. Deixa o like, compartilha com alguém que curte esse tipo de história, porque toda semana eu trago pelo menos 2 a 3 vídeos como esse. E não esquece de clicar no link no comentário fixado ou na descrição do vídeo se você tiver interesse em fazer dinheiro ainda hoje. Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.